Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente, depois de um tempo, de volta aqui no canal para gravar mais vídeos. Eu tenho andado um pouco ausente, tenho andado um pouco aí distante, devido a alguns compromissos, alguns assuntos particulares, mas agora eu estou de volta. Eu já estava com algum tempo querendo voltar a gravar, mas aí com essa loucura toda de pandemia, com essa loucura toda aí de quarentena, as coisas estavam um pouco complicadas e agora que eu consegui me equilibrar um pouquinho aqui, conseguir organizar as coisas e poder voltar a gravar. E o assunto, infelizmente, é esse, né? Ou seja, não se fala em outra coisa, é pandemia, é coronavírus, é quarentena. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho importante deixar registrado, eu acho importante a gente conversar sobre isso, porque está um momento bem difícil, um momento bem delicado. E aqui no canal, como vocês sabem, a gente fala sobre filmes, séries, assuntos, né, do universo nerd, quadrinhos, desenhos, animações, enfim. Mas infelizmente o foco agora vai desviar um pouco porque o assunto em voga, o assunto em evidência, é esse que a gente já está habituado a ver o tempo todo, mas é importante a gente falar e pontuar algumas coisas. Hoje são 28 de março de 2020, né, só para deixar registrado. E no momento que eu estou falando com vocês, eu vou trazer aqui alguns dados, por isso que eu estou aqui próximo ao computador. Aqui a gente tem alguns mapas, eu vou até mudar aqui para o nosso mapa do Brasil. Atualmente aqui no Brasil a gente está com mais de 3.300 casos, e até o último dado informado, o dado oficial, a gente estava com 92 óbitos, 92 mortes. Mas provavelmente esse número é bem maior, tá pessoal? Porque é humanamente impossível, ainda mais aqui no Brasil, né, a gente saber quantas pessoas estão contaminadas e quantas pessoas, né, morreram em função disso. Então, provavelmente, principalmente os números de pessoas contaminadas deve ser bem maior do que esse informado. Até porque os testes demoram, né, o resultado demora, então... E esses números também, eles atualizam muito rápido. Então, dependendo do horário, do dia que você estiver vendo esse vídeo, provavelmente esses números aqui já estarão, esses dados aqui já estarão defasados. E a situação também no planeta não é nada animadora, né? A situação no globo também não é nem um pouco otimista. Atualmente a gente está com quase 600 mil casos confirmados da doença. Os óbitos já passaram de 27 mil, mas como eu disse novamente, isso pode ser bem maior, porque é difícil você contabilizar, né? Então tem alguns países que a situação está bem complicada, está bem crítica, né? O caso da França, o caso da Itália, Espanha, Alemanha, né? Estados Unidos, né? Explodiu nessas últimas semanas o número de casos, o número de mortos. Aqui no Brasil a gente ainda está dentro da estatística, mas a gente está ali uma situação um pouco mais otimista, né? Os outros países como Irã, China, né, como eu já mencionei aqui, os países que estão em vermelho aqui no mapa, são aqueles países que têm uma média de mais de 1.000 casos registrados durante um período aí de 7 dias. Então, os números estão subindo, né, a situação está evoluindo, né, em alguns lugares eles estão começando a conseguir controlar o pico, né, de contágio, mas ainda tem muitos lugares que agora que começou, né, as estimativas, né, na pior das hipóteses aqui no Brasil, é que a coisa piore bastante. E é sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês, a respeito da quarentena. Muita coisa aqui no Brasil tem circulado, muita notícia, muita informação, de que essa quarentena, né, de que esse período de reclusão, esse período aí de isolamento, vai causar um certo impacto, vai causar aí vai deixar na nossa economia, né, um rombo, um estrago muito grande. De fato, né, realmente, se as pessoas não saírem para trabalhar, se as pessoas não saírem para produzir, a nossa economia, ela realmente pode entrar em colapso, ela pode realmente se agravar bastante. Já não era muito, né, a situação já não era muito boa, né? Principalmente essa questão da renda per capita, essa questão do nosso PIB, dos empregos. Então, isso tudo pode realmente ser afetado seriamente. Porém, o que a gente tem visto pelo mundo é que em lugares, por exemplo, a Itália, eu acho que é o exemplo mais doloroso que a gente tem hoje, né? Ou seja, o próprio prefeito de Milão, eu estava assistindo uma entrevista
ontem no jornal, e ele estava lamentando, né, o fato de não terem submetido a população, submetido as pessoas ao isolamento. Inclusive na época, quando começaram a aparecer os primeiros casos, tinha até uma hashtag que o próprio governo lá de Milão, né, a administração da cidade subiu dizendo que Milão não parava, né, hashtag Milão não para, em função disso. E hoje a Itália está contando aí quase 1000 mortos por dia, a cada 24 horas. Então isso é uma situação muito preocupante. E aqui no Brasil, vamos voltar aqui para o Brasil, já praticamente quase 2 semanas, né, alguns estados, aqui no meu estado, aqui em Goiás, o nosso governador, Ronaldo Caiado, ele implementou, né, através de decreto, o isolamento. Então, alguns comércios, né, assim, os não essenciais, estão todos fechados, né, e está proibido a aglomeração de pessoas, né, shows, estádios de futebol, teatros, enfim, está tudo parado. E aqui em Goiás a gente também tem muitos casos, né, já confirmados, já temos óbitos aqui também. E mundo afora, né, Brasil afora, tem tido uma polêmica muito forte. Nessa semana, então, muita coisa aconteceu, muita coisa aí foi dita a respeito dessa quarentena. Então, você tem um grupo de empresários que, de um lado, está preocupado com a economia, né, preocupado também com os seus negócios, os seus investimentos. E de um outro, você tem o Ministério da Saúde, você tem os cientistas, os pesquisadores, dizendo que a quarentena é necessária para que o avanço da disseminação da doença não se alastre, não chegue aí a uma situação como, por exemplo, a Itália ou os Estados Unidos. E a gente está num dilema enorme, né? A gente está num dilema crucial. Porém, eu só queria deixar aqui algumas análises, algumas ponderações com relação a isso, que é importante a gente pensar sobre isso, e mais do que nunca agora, a gente agir de acordo com o que a gente precisa fazer, o que é necessário, né, o que é realmente essencial. Na minha opinião, no meu ponto de vista, a minha maneira de ver essa situação toda, é que eu acho que nesse instante, o correto, o certo, é preservar vidas. Né? Ou seja, é você resguardar essas pessoas para que passe esse período, depois que passar, e vai passar, né? Esse período vai passar, e a economia a gente de alguma forma vai recuperar. Né? Agora, vidas humanas, infelizmente, você não recupera mais. Ou seja, e infelizmente também a gente tem, né, por lado, né, em função dessa situação toda, a gente tem pessoas que defendem o fim dessa quarentena, o fim do retorno, sabe, das pessoas ao trabalho. E é um negócio que, sabe, assim, tem mexido muito comigo, né? Ou seja, mexe muito com as minhas convicções, mexe muito com as minhas ideias, com as minhas opiniões com relação a tudo isso. E é um pouco triste, né, ver um empresário, ver um dono, né, de alguém que tem aí uma grande empresa, né, a gente tem um grande investimento aí em bens ou serviços, dizer que a economia não pode parar e que essa doença é uma doença que vai matar só pessoas que são aí do grupo de risco, né, que são pessoas que têm aí algum tipo de doença ou que são já com idade avançada. Né? Inclusive até o próprio presidente do Banco do Brasil, né, deu uma entrevista essa semana dizendo que o valor da vida não é infinito. Ou seja, que essa doença vai passar, mas que o estrago na economia pode ser sentido durante muitos anos. Eu concordo, em certo, né, na maneira dele colocar, realmente ele tem razão. Só que como é que você, né, como é que você avalia, como é que você valoriza, né, você quantifica o valor de uma vida? Você para pensar que no Brasil a situação nossa é tão complicada, principalmente para as pessoas, né, mais carentes, pessoas de baixa renda, ou as pessoas que não têm uma condição de se isolar, uma condição aí de ter uma situação um pouco mais reservada, ou seja, às vezes moram numa casa com 6, 7, 8 pessoas, né, às vezes têm que trabalhar ou são autônomos, né, precisam estar ali o tempo todo em contato com outras pessoas. E o governo tem anunciado aí várias medidas, eu tenho visto várias informações, várias notícias, né, com cifras aí astronômicas para poder ajudar, para poder apoiar as pessoas nesse período e as empresas também, mas por enquanto está só na teoria, está só no papel. Ainda não vi, né, nada de concreto, nada de efetivo nessas medidas, mas eu quero acreditar, né, que esse assunto não é um assunto para nós discutirmos,
eu, você, nós trabalhadores, né, nós contribuintes. Eu acho que esse é um assunto para os políticos discutirem, né? E não cabe a mim, né, não cabe, né, a nós, pessoas normais, né, entrarmos nessa briga. E aí eu tenho visto que isso na rede social tem se massificado cada vez mais. A gente teve em Santa Catarina carreata para comemorar a volta da rotina, né, o fim da quarentena, como se isso fosse uma coisa ruim, né, ou seja, ficar em casa e se resguardar de uma doença que pode te matar ou pode matar um ente querido seu, um pai, uma mãe, um avô. Se pensar que o fim disso é uma coisa a se comemorar, cara, é um negócio absurdo, é um negócio bizarro. E ver esses políticos, ver esses empresários dizerem, né, nas entrelinhas, porque fica bem, né, fica bem intrínseco nesse discurso, né, quando você começa a esmiuçar e ver aí nas entrelinhas do discurso, né, como se eles dissessem, olha gente, a doença está aí, né, mas a economia não pode parar, e se vai morrer gente, vai morrer, infelizmente, né, mas e dará fazer o quê, né, ou seja, igual o presidente ontem deu uma entrevista dizendo que o fato de haver mortes no trânsito, a fabricação, né, ou seja, os montadores de automóveis não podem parar. Cara, isso é tão insano, isso é tão, sabe assim, nefasto, e como é que a pessoa consegue, sabe, pensar uma coisa dessa, como é que a pessoa consegue ter um raciocínio desse, sabe, e colocar assim tanto desdém, tanto desprezo pela vida humana. E tem tanta coisa dentro desse discurso, sabe, esse discurso dessa coisa de você fazer uma limpeza social, né, fazer como se as pessoas fossem descartáveis, né, ou seja, tem um negócio ali meio, eu não quero nem usar essa palavra porque depois podem aí me interpretar mal, mas tem um negócio meio, sabe assim, meio de separação, meio de isolamento, meio que de retirada dessas pessoas de circulação. Ou seja, você excluir essas pessoas que economicamente não são ativas, né, e que só geram despesa, só geram aí uma certa, só oneram aí o Estado, né, as despesas com saúde, né, gastos aí com alimentação, gastos aí com saúde, remédios, internação, enfim, uma série de coisas que a gente sabe que essas pessoas de uma certa idade ou dependendo do estado de saúde acabam gerando para o Estado. Então, ao que dá a entender, quando eu vejo esse discurso, sabe, eu já começo a pensar que é meio que uma situação, né, de oportunismo, ou seja, é a hora de a gente tirar essas pessoas de circulação. Então, eu sei que talvez esse vídeo não vai chegar para muita gente, eu sei que talvez as pessoas não, né, talvez muita gente não vai ver esse vídeo, até porque esse assunto está bem, desgastado, ou seja, todo mundo está falando sobre isso. Mas se isso aqui chegar para uma pessoa só, se alguém está assistindo isso aqui até agora e realmente partilha dessa mesma opinião, partilha realmente desse meu ponto de vista, e se esse vídeo ajudar a pessoa a se conscientizar de que o momento agora é de ficar em casa, o momento agora é de se resguardar, né, já vai ter valido a pena. Então a ideia é essa, né, a mensagem era essa: fiquem em casa, porque o nosso sistema de saúde não aguenta, né, as pessoas acham que é só em função da doença, mas não é. Né, alguns órgãos, né, de pesquisa, alguns institutos aí que estão investigando as causas, aliás, não só as causas, estão investigando aí as consequências que essa pandemia pode trazer. Então muita gente pode acabar morrendo por falta de leito de hospital. Às vezes pessoas que nem têm, né, essa doença, nem têm o coronavírus, mas de repente pode passar mal com meio de um AVC, né, ou de um derrame, ou de um ataque cardíaco, né, um infarto, até mesmo um apendicite. Né? Se o camarada chegar no hospital e não tiver um leito de hospital, não tiver um UTI, não tiver um centro cirúrgico, porque vai estar tudo lotado, vai estar tudo tomado pelos pacientes da Covid-19, essas pessoas vão acabar morrendo sem nem ter contraído o coronavírus. E fora que o nosso sistema de saúde ele não tem capacidade para comportar, por exemplo, uma explosão de casos que está tendo como nos Estados Unidos e na Europa. Então é muito importante para que você nesse momento fique em casa. Se você puder e tiver condições,
fique em casa, se resguarde, se reserve, né? Evite o máximo, né, de sair, e se for, vá apenas uma pessoa da família, né, se precisar ir ao supermercado. Não esqueça de lavar as mãos, né, higienizar bastante, evitar contato com pessoas que você não conhece, evitar visitas, não receber nem fazer visitas para ninguém nesse momento, evitar viajar. Fique em casa para a gente ajudar, para que a gente possa ajudar que essa epidemia, né, ela pare aí, ela dê um tempo para que a gente não tenha aí mais casos e mais mortes aqui no nosso país, beleza? Então eu vou encerrar por aqui. Provavelmente a gente vai trazer outros vídeos, a gente vai trazer outras informações a respeito disso, né? Obrigado por vocês ficarem até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, deixa o joinha e compartilha esse vídeo e ajude a gente a divulgar, beleza? Então um forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.